Nesse vídeo nós vamos bater um papo super legal sobre diarreias em cães e gatos. A gente vai falar sobre diarreia com sangue, que preocupa demais, diarreia sem sangue, diarreia com muco e várias outras alterações, que eu tenho certeza que o pet de vocês já teve ao menos uma vez na vida, que te preocupou bastante. Por isso esse vídeo é muito importante. E como esse assunto é detalhado, não é um assunto simples de falar, eu resolvi dividir o vídeo em várias partes. Esse primeiro vídeo que você está vendo é a parte 1. E nela vocês vão saber o que pode causar diarreia, ou seja, que alteração pode dar diarreia em cães e gatos, como identificar elas no corpo dos nossos animais, e isso é extremamente importante, já que muitas diarreias atrapalham você a dormir, acontecem de madrugada e a gente tem que saber identificar. E essa identificação que eu vou ensinar para vocês será através de imagens práticas. Ou seja, de acordo com o aspecto das fezes, a gente vai descobrir qual que é a origem dessa diarreia. E já adiantando, não pule direto para as fotos, porque antes eu vou explicar alguns fatores que são extremamente importantes. Se você pular para a foto, você não vai entender absolutamente nada. Por isso que você tem que assistir esse vídeo do início ao fim e não pular nenhuma parte. Pet amigo e pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E antes de mais nada, pessoal, eu te peço aqui 3 coisinhas. A primeira é para você virar pet amigo. Entra para essa comunidade. Para virar pet amigo é de graça e é muito fácil. É só clicar no botãozinho vermelho, pronto, já virou pet amigo. Se inscreve no nosso canal e aciona o sininho para o YouTube sempre te notificar dos próximos vídeos. E deixe seu super like, que é muito importante para a gente. E como o assunto é diarreia, uma coisa eu já te falo: a dieta influencia e muito no aspecto das fezes. Por isso, se você dá ração e seu pet está com diarreia, minha sugestão é mudar para uma dieta melhor. E a melhor dieta que existe é a alimentação natural. E na prática, quando eu passo a alimentação natural para os animais, eu vejo uma melhora enorme. Inclusive, alguns animais reduzem a incidência de diarreia ou até param de apresentar. Por esse motivo, se você quer aprender mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição de um curso que eu mesmo faço, respondo todas as dúvidas sobre a alimentação natural para cães e gatos. O link vai estar aqui na descrição, o preço é super acessível e esse curso me ajuda a chegar na minha missão, que é todo animal alimentar da melhor possibilidade que o tutor consegue. Seja alimentação natural, seja misturar alimentos naturais com ração, desde que não desbalanceie essa ração e assim por diante. Se fizer sentido para você, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu quero saber aqui nos comentários qual dieta você dá para o seu pet. É alimentação natural? Se for alimentação natural, qual versão que é? É a cozida, a crua sem osso ou a melhor de todas, que é a crua utilizando osso? Se for ração, qual ração você dá? E se você dá mix, qual ração você dá nesse mix e quais alimentos você utiliza para fazer esse mix feed? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos então iniciar essa nossa jornada sobre diarreia em cães e gatos. Primeira coisa que a gente tem que saber são os diagnósticos diferenciais. E quando a gente pensa em diagnóstico diferencial de vômito e ou diarreia crônica, tudo isso de seta apontando para o vômito e ou diarreia crônica são diagnósticos diferenciais. Primeira coisa, doenças sistêmicas, ou seja, várias doenças podem causar vômito e diarreia, e um exemplo seria hipoadrenocorticismo. Outra alteração que pode causar vômito e diarreia são as doenças infecciosas, e são várias, como por exemplo Ehrlichia, Babesia e várias outras. Tem também doenças parasitárias, como giardia, isóspora, verminose e outras doenças mais. O animal também com alergia alimentar ou hipersensibilidade alimentar, por exemplo, a carne bovina, frango ou até glúten, pode desenvolver vômito ou diarreia. E também tem animal que tem doença inflamatória intestinal, que algumas vezes inclusive essa doença é idiopática, ou seja, a gente não sabe a causa. E isso também é causa
causa de vômito ou diarreia crônica. Essa primeira imagem é para mostrar para vocês que vômito ou diarreia tem várias e várias causas. E a gente tem que buscar essa causa, porque para cessar, ou seja, acabar com vômito e diarreia, a gente tem que descobrir a raiz do problema, já que o vômito e a diarreia são sinais que o corpo mostra que algo não está legal. E o que causa esse mal-estar no animal é o que a gente tem que descobrir. E dependendo da causa, cada uma vai ter um tratamento específico. E uma coisa que você tem que saber é que quando seu animal tem vômito ou diarreia, isso significa que o intestino e o estômago dele estão inflamados. Seu animal tem inflamação do intestino. E nessa segunda foto, a gente tem a anatomia do intestino. Então, tudo isso, todos esses nomes, duodeno, jejum, ilho, seco, cólon e faltou o reto, são segmentos do intestino dos nossos animais. E a identificação do segmento é super importante, porque cada segmento do intestino inflamado possui uma alteração que o animal manifesta de maneira diferente, e a gente vai ver isso mais para frente. E o tratamento também é diferente, por isso que é importante a gente identificar em qual segmento esse intestino está alterado. Sendo assim, o animal, quando ele apresenta alteração do intestino delgado, ele vai apresentar certos sinais. Já quando ele apresenta alteração do intestino grosso, apresenta outros sinais, ou seja, os sinais são diferentes. Por isso que dá sim para a gente identificar em casa qual segmento que está alterado. E nessa terceira foto, eu estou mostrando para vocês o intestino. E por essa foto, a gente vê que o intestino delgado tem uma função diferente do intestino grosso. Por exemplo, o intestino delgado, ele tem a nobre função de absorver nutrientes. Já o intestino grosso, ele tem a função de absorção de água. Por isso que o quadro do intestino delgado, ele é mais grave, que é um segmento que absorve todos os nutrientes do corpo dos animais. É nesse segmento que tem a absorção de vitaminas, de minerais, vitaminas como folato, cobalamina, tem a absorção também de proteína, de água e vários outros nutrientes. Por isso que geralmente os sinais que o animal apresenta está nessa foto, como perda de peso, fraqueza, já que não absorve nutriente, o animal perde peso, ele fica fraco por causa disso. Tem também perda de proteína, por quê? Porque não está absorvendo proteína, o animal fica desidratado e pode apresentar também hipoalbuminemia, ou seja, queda de proteína no sangue. Já os sinais do intestino grosso, como eu falei, são sinais mais leves, porque é um segmento de todo o intestino do animal que tem função de absorver água, ou seja, tudo isso para não formar um bolo fecal diarreico. Ele não tem a nobre função de absorver nutrientes, como é o intestino delgado, principalmente o duodeno. E algo muito importante a ser falado, que as respostas dessas perguntas que eu vou fazer agora para vocês é de extrema importância para a gente identificar aonde está essa diarreia, se é de intestino delgado ou se é de intestino grosso, já que, como eu falei, o tratamento é bem diferente, por isso que a gente tem que saber identificar qual segmento está alterado. E é por causa dessas perguntas que eu vou falar agora que vai auxiliar muito a gente nas fotos a seguir. E essa foto mostra muito bem as perguntas. A primeira delas é se o animal tem vômito fora das crises. E o que é crise? Crise é quando seu animal dispara a ter vômito ou dispara a ter diarreia. Isso é uma crise, entendeu? Se o seu animal tem vômito fora das crises, é muito provável que ele tenha alteração do intestino delgado, ou seja, de duodeno, jejum e ilho. Tem esses segmentos envolvidos. Se seu animal tem vômito somente na crise, é provável que ele tenha isso por causa de dor. Dor aonde? No colo. Ele tem colite, ou seja, tem intestino grosso envolvido. Se seu animal tem defecação aumentada durante as crises, ou seja, ele defeca várias vezes em um curto intervalo de tempo, isso é uma crise, muito provável que ele tenha alteração do intestino grosso. E se ele possui diarreia somente em crise, é provável que a alteração também seja do intestino grosso. Um exemplo para vocês entenderem melhor dessa última afirmação que eu falei. Seu animal fica 2 a 3 dias ou até 4 a 5 dias com diarreia e depois melhora. Ele tem uma crise a cada 6 dias, uma crise por mês, uma crise a cada 6 meses. Tudo isso, se tiver essas alterações, é provável que a alteração esteja no intestino grosso e não no intestino delgado. Agora, se seu animal tem diarreia todos os dias, é muito provável que ele tenha alteração do intestino delgado e não de intestino grosso. Ou seja, esse caso é quando o pet sempre tem diarreia.
diarreia? A diarreia dura dias, dura meses, dura até anos. Agora, se seu animal tiver muco, que é aquele catarro, aquela gosma que brilha na luz, tem sangue vivo, ele defeca várias vezes ao dia e muitas dessas defecações é por gotejamento e as fezes possuem formato variável, é muito provável que ele tenha alteração de intestino grosso, ou seja, o segmento alterado pode ser cólon, reto ou então o seco. Se a diarreia possuir melena, que é aquelas fezes escuras que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, é sempre alteração de intestino delgado e eu vou explicar por quê mais para frente. Se a diarreia é líquida e forma aquela poça no chão, é provável que essa diarreia seja de intestino delgado. Se seu animal estiver perdendo peso com todo esse quadro, muito provável que ele tenha problema no intestino delgado e não no grosso. Se o animal estiver fraco, feio, desidratado, o pelo tá horrível, sem brilho, principalmente em gato, diarreia sem formato, é aquela poça como eu falei, ou então algo muito pastoso, sem muco, o animal tem emagrecimento progressivo, tem também perda de massa muscular, é muito provável que esse animal tenha alteração de intestino delgado e não de grosso. Agora, se o cocô do seu animal, aquele primeiro cocô, sai relativamente bom, o segundo cocô começa a querer perder o formato e o terceiro cocô com perda total de formato ou com sangue vivo e muco, é provável que o seu animal tenha alteração de intestino grosso. E agora a gente vai parar de falar as alterações, a gente vai para a prática, ver cocô e identificar. E você pode fazer isso em casa. Quem não gosta de foto de cocô, estiver almoçando, é melhor parar o vídeo, almoçar e depois continuar. Ou se você não gosta, é melhor nem continuar. Mas eu recomendo você a saber disso, porque muitos animais têm diarreia em casa, tudo começa em casa, e a gente tem que saber identificar, até para poder conversar melhor com o veterinário. A primeira foto que eu tenho para mostrar para vocês é essa foto aí. E a gente vê que essas fezes são nítidas de intestino grosso. Por quê? A gente vê o gotejamento lá em cima, olha as pocinhas pequenininhas, isso está gotejando. As fezes têm formato e tem muco nas fezes, porque tá brilhando, olha, essa camadinha tá brilhando. Ou seja, pelo que a gente conversou anteriormente, aquelas perguntas que eu falei que são extremamente importantes para vocês entenderem a partir de agora as fotos, tá nítido que isso aí é uma diarreia de intestino grosso. Agora, olha essa foto. A gente vê muco, vê esse catarro e a gente vê também sangue nas fezes. Isso também é diarreia de intestino grosso, já que o sangue é vivo, não é um sangue escuro. E daqui a pouquinho vocês vão ver que sangue escuro é esse que eu tô falando. Se o sangue é escuro, é de intestino delgado. Se o sangue é vivo, igual essa foto, é de intestino grosso. Essa outra foto, a gente vê um animal, olha, é um gato, e gato, pela minha humilde opinião, eles são esteticamente perfeitos, eles são lindos. E esse gato não tá esteticamente bonito. A gente pode ver que ele tá feio, fraco, tá desidratado. E ao lado são as fezes dele na sílica. A gente pode ver que a diarreia não tem formato nenhum, ela é completamente líquida. Isso, como eu falei anteriormente, é alteração de intestino delgado. Agora uma alteração de intestino grosso. O que a gente vê aí? Muco, a gente vê sangue vivo e esse animal defecando diversas vezes ao dia. Uma outra fotinha para vocês mostrando duas alterações de intestino delgado e grosso. A do intestino delgado é do lado esquerdo, ou seja, as fezes são líquidas em formato de poça, e do lado direito a gente vê fezes de intestino grosso, e essas fezes estão embrulhadas na sílica, mas quando a gente abre a gente vê que ela tem muco. Por isso que o lado esquerdo diarreia de intestino delgado, lado direito diarreia de intestino grosso. Nessa foto a gente vê todas as diarreias de um segmento, que é o intestino delgado, e a gente pode notar que essas fotos não tem formato, não tem muco, tem uma poça que está praticamente líquida, e isso parece sim uma diarreia pastosa, mas isso é diarreia líquida, tá? O animal está perdendo muita água com essa diarreia. Nessa foto a gente passa a confundir um pouco. Por quê? Porque a gente pode ter alteração de intestino delgado e grosso ao mesmo tempo, porque vários segmentos podem estar inflamados. E a gente pode ver que, apesar de confundir, todas essas fezes são de intestino delgado, porque nenhuma tem formato definido, apesar de
Note que a foto do lado direito, ela tem um formatozinho, então dá para confundir com de intestino grosso. E a de baixo tem um pouquinho de muco, mas apesar disso são todas de intestino delgado. Nessa próxima foto a gente tem dos dois segmentos. Do lado esquerdo é diarreia de intestino delgado, ou seja, essa poça escura de sangue digerido, isso é intestino delgado e isso assusta demais a gente. E do lado direito a gente tem umas fezes com formato, isso é fezes de gato, que está na sílica. Além do formato tem muco e também tem sangue, ou seja, do lado esquerdo diarreia do intestino delgado e do lado direito diarreia do intestino grosso. E essas fezes escuras, que é a do lado esquerdo do intestino delgado, as fezes são super escuras, ou seja, não é um sangue vivo, que é uma diarreia do intestino alto, que é o intestino delgado. Então o corpo vai digerindo esse sangue, por isso que fica escuro. Já a outra, que é de intestino grosso, não dá tempo para o corpo digerir, por isso que fica um sangue mais vivo. E de intestino delgado, um sangue mais escuro, que é o famoso melena, que eu até falei para vocês anteriormente. Nessa foto é tudo de intestino delgado, a gente vê uma foto de cão do lado esquerdo e a do gato do lado direito. E o motivo de ser intestino delgado, você já sabe, que eu já até falei essas alterações anteriormente. Aqui tem foto de dois animais e os dois estão com barrigão. E esse barrigão é por causa de ascite, acúmulo de líquido na barriga. E a ascite acontece por causa de perda de proteína. E esses animais têm diarreia de intestino delgado. Como não absorve de proteína direito, tem queda de proteína no sangue. A consequência dessa queda diminui a pressão no sangue. E para manter o equilíbrio, o vaso sanguíneo joga água, joga líquido para a barriga. E do lado esquerdo a gente vê um pastor alemão com perda progressiva de peso, fraqueza e perda muscular. Ou seja, esse animal tem diarreia de intestino delgado. Nessa foto a gente nem precisa comentar, tem muco, tem sangue, catarro, gosma, isso é o que? Intestino grosso. Essa aqui também, do lado esquerdo a gente vê muco e um volume pequeno, e do lado direito tem um volume maior e é catarrento. Tudo de intestino grosso, mas a do lado direito a gente até pode confundir, porque é uma poça, mas tem catarro, por isso que é de intestino grosso. Essa foto a gente tem um mix, tem intestino grosso aí e tem intestino delgado. Do lado esquerdo tem muco e tem formato, ou seja, é intestino grosso, e do lado direito é intestino delgado, porque as fezes estão super escuras. E o que eu falei com vocês anteriormente? Fezes escuras é porque deu tempo do sangue dessas fezes ser digerido, isso é melena, ou seja, acontece digestão do sangue, por isso que as fezes ficam mega escuras. Se as fezes estão super escuras, o problema é no intestino delgado e não no grosso. Essa foto 18 é um papel higiênico com sangue vivo, ou seja, o sangue é diferente da foto anterior. Foto anterior as fezes estão super escuras. Aqui a gente vê sangue vivo. Sangue vivo só pode ser no intestino grosso, ou seja, é sempre reto e cólon. E o máximo assim no último segmento do intestino delgado, que é o íleo. Nessa foto a gente vê diarreia de intestino grosso, as duas. Do lado esquerdo, o animal teve um tumor de reto, ou seja, esse cocô aí é um cocô firme e com sangue. Não tem nada a ver com doença inflamatória intestinal, e sim com câncer. E do lado direito o animal realmente tem uma colite, que a gente vê uma capa de muco que tá um espetáculo. Isso aí é característica de intestino grosso, as duas, diarreia de intestino grosso. E essa capa de muco aí tá perfeita, isso é foto de livro, tá muito característico. A partir dela a gente consegue identificar todas as outras. A foto 20, nem vou comentar tanto, mas é diarreia de intestino delgado, porque não tem sangue, não tem muco, tá em poça. A foto 21 é bem parecida com a foto anterior, também é diarreia de intestino delgado. Já nessa foto 22 a gente tem as duas diarreias, tem de intestino delgado e também tem de intestino grosso. Do lado direito é de intestino grosso porque a gente vê muco e vê também sangue. O primeiro cocô sai relativamente bom, o segundo perde o formato e o terceiro é um terror, é sangue vivo, muco, e o terceiro desespera a pessoa. E do lado esquerdo a gente tem de intestino delgado porque é uma poça, e esse PET do lado esquerdo tem linfangiectasia. E linfangiectasia é um distúrbio que não é comum da gente pegar, ele é mais raro. E acontece quando os vasos linfáticos do intestino delgado, que a alteração dele é no intestino delgado, ficam obstruídos ou até mal formados. Isso resulta em má absorção de nutrientes. Por isso que esse animal, ele tem sinal de intestino delgado, incluindo essa diarreia horrorosa. Essa foto é clássica de intestino delgado, ou seja, poça, sem formato, sem sangue, sem muco. Já nessa foto, nós temos
temos os dois, do lado direito, intestino delgado, e do lado esquerdo com sangue e muco e intestino grosso. E dá para saber bem por causa disso. Do lado esquerdo a gente vê muco e sangue, intestino grosso, e do lado direito a gente vê sem muco, sem sangue, é volumoso, é líquido, ou seja, intestino delgado. Tudo que a gente descreveu anteriormente, antes da gente mostrar as fotos. E nessa foto 25, a gente vê do lado esquerdo o meleno, ou seja, aquele cocô com sangue digerido, e o cocô tá com formato normal, e pode acontecer, mas é de intestino delgado, justamente porque essa característica de melena, ou seja, fezes escura, fezes com sangue digerido, é característico exclusivamente de intestino delgado, por isso que a gente tem que tomar cuidado. A foto do lado direito também é de intestino delgado. Pet amigo e pet amiga, memorize essas fotos, porque caso seu pet faça, você já sabe aonde está a alteração. E essas fotos vão facilitar tudo. A gente chegar no diagnóstico, facilita a nossa decisão para tratar, facilita até onde a gente vai fazer a biópsia, se for necessário fazer a biópsia, ou seja, tirar um pedaço do intestino e mandar para análise laboratorial. E as fotos são importantes também porque a gente tem várias alterações do intestino e várias delas são crônicas e nenhuma tem classificação padrão ou um consenso no mundo. A gente pode ter colite, pode ter enterite, doença inflamatória intestinal, ou seja, a gente pode chamar essa diarreia e esse vômito crônico que o animal sempre apresenta ao longo da vida de várias formas. Por isso que é super importante a gente saber identificar. E agora, com esse vídeo parte 1 sobre diarreia em cães e gatos, você sabe fazer a identificação. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a virar pet amiga ou pet amiga, é só clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no nosso canal, acione o sininho para o YouTube sempre te notificar dos próximos vídeos e deixe seu super like, que é super, hiper, mega importante pra gente. Meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo e eu te espero no próximo vídeo. Não deixe de ver a parte 2, ficou incrível, sobre diarreia em cães e gatos. Já que eu resolvi dividir o vídeo, porque senão ia ficar muito extenso. E assim também a gente consegue detalhar mais o assunto para vocês e trazer um conteúdo incrível, como eu sempre tento fazer aqui no nosso canal.